Deus dessa geração. Declaro que há esperança em liberdade. Clamo Jesus, teu nome é. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia. Declare o nome dele. Jesus, quero declarar teu nome. Declare. Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. E clamo Jesus. Você pode dizer mais uma vez, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus, seu nome é. Esse lugar, Deus, vem incendiar o teu povo que clama a ti. Nós declaramos o teu nome porque cremos nesse poder, Deus. Nós cremos no poder do teu nome. Aleluia. Você pode declarar isso. Declare pelas suas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, e clame o santo nome, Jesus. Erga a sua voz, meu irmão, vamos declarar esse nome. Declare pelas suas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua sobre luz. Sua família, sobre sua família, clama o santo nome, Jesus. Seu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
Esse é o poderoso nome de Jesus. Ó Senhor, quão grandioso Tu és, Deus. Como é bom declarar o Teu nome, Pai. Porque em Seu nome toda angústia se vai, todo medo se vai. Por isso que nessa noite nós declaramos que o Teu nome é vida, Senhor. E que nós Te amamos. Nós Te amamos mais que o ouro, mais que a prata. Nós Te amamos mais que as coisas desse mundo que são passageiras, Deus. Aleluia. Faça dessa canção uma declaração de amor a esse Deus. A terra passará, Teu amor não mudará, por Tua graça. Volto a respirar e muito parecia estar na solidão, não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a Ti com amor, a Ti. Declare, meu irmão, Jesus, Te amamos, como Te amamos. Declare essas palavras de amor. Te adoramos de coração, Tua esperança. Sua voz, declare. Jesus, Te amamos, como Te amamos. Te adoramos, Deus. Te adoramos de coração. Jesus, Jesus, Te amamos, como Te amamos. Erga sua voz, erga suas mãos, declare: nosso afeto e devoção rendemos aos Teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos
amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Você pode declarar: Jesus, Jesus te amo. Como te amo, te amo de coração. Declare nosso afeto, nosso afeto. Nosso afeto, Deus, rendemos a Ti, Deus. Nosso afeto e devoção, rendemos aos Teus. Nosso afeto. Pela última vez, declare: Jesus, te amamos, te adoramos, de coração. Jesus, te amamos, Tu és o amado de nossas almas. Como não te adorar, Deus? Te adoramos, Cristo, de coração. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Que bom que você está aqui essa noite celebrando conosco nesse lugar. Você que continuou a campanha 12 por 12 e estendeu agora para terça-feira. Que bom ter você com a gente aqui para começarmos juntos esse ano buscando a presença de Deus. E a terça-feira tem esse perfil de celebração. Ela tem a duração de aproximadamente 1 hora. E nós temos um momento de louvor, de palavra e de intercessão muito parecido com o que acontecia com a campanha 12 por 12, um pouquinho mais estendido no momento da celebração e também da adoração, mas sempre tendo um momento de intercessão pelos pedidos. E daqui a pouco o pastor Juliano explicará melhor qual é a nossa atividade, o que nós faremos aqui a partir de hoje. Hoje é a nossa primeira terça da esperança oficial de 2024, então nós estávamos na campanha até agora e continuamos com o tema flechas. E vamos até agora, final de novembro, janeiro, eu já estou pulando para o final do ano já. Eu sou um menino apressado, o que é isso? E aí agora final de janeiro a gente encerra o tema de flechas e vem em fevereiro uma série muito legal que eu queria que você tivesse preparado para fazer um compromisso de estar aqui e até trazer alguém que tem por tema recomeçar. Nada melhor do que começar o ano pensando em recomeçar algumas coisas na nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre o tema lidando com a tensão. Se tem uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, é essa palavrinha, tensão. Sempre usada em termos negativos. Sempre parece que ela carrega alguma coisa que vai trazer para nós algum tipo de desconforto. Essa palavra parece que tem que ser driblada, evitada, ignorada. Aliás, ninguém gosta de falar de olha, o ambiente está tenso. A situação ficou tensa. Eu estou com uma vida tão tensa. Eu estou me sentindo tenso. São palavras que geralmente provocam para nós uma reação negativa. Mas a minha pergunta essa noite, para a gente meditar sobre isso seria a tensão sempre negativa? A tensão, o
que vem sobre as nossas vidas e que nós experimentamos, seja no ambiente de trabalho, no ambiente conjugal, seja no ambiente social, seja na vida mesmo, sempre traz conosco e carrega até nós a ideia da negatividade. É sempre assim? Ou ela poderia ser reconfigurada, repensada e reeditada no nosso vocabulário? Pense comigo, por exemplo, na tensão elétrica. A tensão elétrica é extremamente útil. Sem ela não haveria os impulsos elétricos que trariam para nós, o que estamos aqui, inclusive até mesmo o nosso coração, que tem os seus impulsos, a sua tensão elétrica, que pode ser inclusive medida através do nosso eletrocardiograma, né? São tensões, impulsos elétricos que mostram que nós estamos em atividade. Então a tensão nesse caso não é ruim, é boa. Se ela está acontecendo, a energia está chegando na sua casa. Se ela está acontecendo, o seu coração está cumprindo o propósito e o oxigênio está chegando a todo o seu corpo. O que falar então da tensão desse arco aqui, por exemplo? Deixa eu pegar aqui com cuidado. Acho que eu vou pegar um outro mais simples aqui. Vai que eu quebro, né, pastor Juliano? Eu não sei nem quanto custa um negócio desse. Quando nós falamos na tensão, nós falamos do arco e da flecha, nós falamos de algo fundamental para projetar uma flecha, para impulsionar uma flecha. Sem essa tensão aqui, a flecha não sairia em direção ao seu alvo, ao seu destino. Então, portanto, trata-se de uma tensão positiva. Se estivesse frouxo ou não tivesse esse tipo de tensão, não haveria projeção ou impulsionamento da flecha que foi colocado no arco. Mas se você não é arqueiro, e se você também não é médico e faz eletrocardiograma, provavelmente você já foi da tensão no mundo infantil. O que faz um elastiquinho na mão de uma criança na sala de aula? Você sabe que pode fazer muitas coisas. E principalmente, e na mão do pastor Juliano hoje em dia ainda, né? E aqui está, só colocar o elastiquinho você vai ver. O que acontece com isso? Enquanto ele não há tensão, é apenas um elástico. Ele não se promove, ele não se projeta, ele não impulsiona, ele não vai adiante. Agora, quando eu faço ou aplico qualquer tipo de tensão, se torna, para alguns professores, uma arma letal. Oh, acertei, não foi intencional. Mas esse é o princípio. Um elástico sem tensão, ele não se promove, ele não avança. Como uma flecha sem tensão não avança. Assim como também a eletricidade sem um impulso não avança. A gente precisa aplicar algum tipo de tensão para isso se projetar. Vocês estão entendendo? É uma lei de física. É uma lei da física que eu queria apresentar para vocês depois de muito estudar. A lei da física é a seguinte. Pode passar, por gentileza. Quanto maior a tensão acumulada, maior a energia liberada. Quanto maior a energia liberada, maior o impulso promovido. Então o que eu preciso fazer? Quanto maior a tensão, quanto mais eu projeto, mais longe vai. Quanto mais eu projeto, quanto mais eu tensiono, mais longe vai. Por quê? Porque a tensão tem a capacidade de acumular energia. E quanto mais tenso, mais energia. E quando essa energia é liberada, acontece um movimento. Por que então a gente não poderia fazer as pazes com a tensão? Por que então a gente não poderia melhorar a nossa articulação e colocar essa palavra no nosso vocabulário e dizer que bom que eu estou em tensão? Porque aqui também nós podemos apresentar um princípio espiritual, sabia? Há uma lei espiritual em torno disso. Sabe qual é? Prepare-se, porque talvez seja a maior novidade que você tenha ouvido nesses últimos dias e no começo desse ano, que é o seguinte princípio espiritual: quanto maior a tensão acumulada, maior a energia liberada. Quanto maior a energia liberada, maior o impulso promovido. A mesma lei da física se aplica também à nossa lei espiritual. Por isso a gente poderia olhar para os ambientes tensos e olhar como uma possibilidade de acumular energia para sermos projetados. Um trabalho tenso, que tal acumular energia nesse lugar para poder projetar ainda mais a sua carreira? Um momento conjugal tenso, que tal agora acumular energia nessa tensão para amadurecer a vida 2? Um momento financeiro tenso, que tal agora trabalhar essa tensão e acumular energia para organizar as finanças e ser uma pessoa que poupa melhor, investe melhor,
gasta melhor e é mais equilibrado no seu trato com as finanças. Um momento de tensão de vida, que tal acumular energia nesses desafios que você está vivendo, para que você possa projetar adiante a sua vida e crescer com isso. Um momento tenso de saúde, com um diagnóstico um pouco complicado, que tal agora acumular energia para priorizar algumas coisas importantes que até então você não estava priorizando. Um momento tenso na vida espiritual, que tal agora acumular energia para você se projetar numa batalha que você antes não sabia que existia, do mundo das trevas, do reino do maligno, onde você só vence pelas armas espirituais corretas, e que até então você estava trabalhando apenas com leis naturais. É só um problema, é só uma dificuldade, é só uma crise, é só uma depressão, quando na verdade você poderia acumular energias para também entrar nessa batalha espiritual. Já pensou? Fazer as pazes com a tensão. Qual é o ambiente tenso que você entrou carregando hoje aqui? É seu lar? Seu trabalho? Sua vida? É na sua fé? Nas suas emoções? Há uma possibilidade de que isso não seja negativo, desde que você entenda como algo que acumula, que pode ter potência para poder se projetar, alavancar, estimular, incentivar, impulsionar para algo adiante de você e além de você, como acontece com a flecha tensionada no arco daquele que o manuseia. Então eu fico pensando, quantos de nós estamos perdendo a oportunidade de avançarmos, porque estamos olhando para as tensões como um sacrilégio, como um dilema, como um problema sem solução. E às vezes, pode ser que a tensão seja o grande proporcionador, ou proporcionadora de movimentos na sua vida que você ainda não tinha pensado em fazer. Ser uma esposa melhor, um marido melhor, um trabalhador melhor, um crente melhor, um patrão melhor, uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um crente melhor, porque a tensão te pressionou para você liberar essa energia. Quantas pessoas poderiam dar esse testemunho aqui? Quantas pessoas poderiam pegar esse microfone exatamente agora e dizer: pastor, eu cresci, pastor, eu avancei, eu desenvolvi, porque quando chegou aquele problema na minha casa, aí eu fui buscar o Senhor e aprendi a depender de Deus. Quando chegou aquela carência na minha vida pessoal, aí eu fui naquele lugar. Quando chegou a necessidade na minha vida profissional, aí eu aprendi. Quantas pessoas poderiam testemunhar que a tensão, a compressão trouxe inclusive crescimento? Eu lembro do meu tempo de jogador de futebol, não faz tanto tempo assim, ainda continuo com altas habilidades nessa área. Mas quando eu era menino, e eu lembro que jogava campeonato, e eu pensava assim, quando chegava e tinha pouca torcida, pouca gente xingando no alambrado, parece que não tinha aquela alegria de jogar, sabe? Entrava no campo e parecia que aquele momento no vestiário de preparação para entrar no gramado, parece que não me empolgava tanto. Mas quando eu chegava, no momento do aquecimento, e o pessoal começava a xingar já, naquela época eu era cabeludo, o pessoal falava assim: ô, cabeludo aí e tal, né? E aí, parece até estranho falar isso, mas um dia eu já tive cabelo, e aí o pessoal xingando na beirada do campo, e aí aquela pressão, aquela torcida, aquela tensão, os colegas muitas vezes preocupados ali. Era o momento que eu me desenvolvia, era o momento, parecia um combustível para mim. Eu dava carrinho, eu corria atrás da bola, eu me desgastava, eu me lançava, porque era a tensão, parece, daquele momento acumulada, que trazia energia para eu me dedicar no campo de futebol. Quantas tensões você não tem na sua vida, que podem ser o combustível para você crescer, e que hoje você está olhando dizendo: ai meu Deus, ai que pena, Senhor, o Senhor podia me livrar disso, e Deus dizendo: não, eu não podia te livrar, porque é com isso que você vai crescer. Quantas coisas você está pedindo para Deus te livrar, sendo que Ele quer usar isso para te projetar. Fazer as pazes com as tensões da vida é saber que você não está na tribulação, você está em treinamento. Deus está preparando, Deus está trabalhando, Deus está fortificando sua musculatura espiritual, emocional. Deus está te projetando para um lugar, porque caso contrário você ficaria como aquele elástico, parado, sem se projetar, sem avançar. Mas Deus dá uma esticadinha em você, e você diz: não, Senhor, não é justo. Eu não vou mais na igreja, não vou mais orar. Deus não é fiel, Deus não olha para mim. E Deus está esticando você, dizendo: eu vou te projetar, calma. Você diz: não, abandona, Senhor, para. Sendo que Deus está dizendo: vai. Sendo que Deus está na torcida dizendo: você consegue. E poderia ser um combustível para você avançar na sua vida em todas as áreas. Mas para não ficar muito subjetivo, e não entregar o microfone para você,
e também para não ficar contando da minha história, eu acho que não é o principal propósito dessa noite, eu queria contar a história de jovens na Bíblia que passaram por um intenso momento tenso, um intenso momento de pressão, e reagiram de uma maneira que você e eu poderíamos invejar e poderíamos nos inspirar para poder projetar a nossa vida para além dessa situação que a gente está vivendo, de derrota, de braço cruzado, de mimimi e de biquinho com Deus. Esses jovens, até hoje, se conta a história deles, e não faz pouco tempo que isso aconteceu. Há pelo menos 3 milênios essa história vem sendo contada de geração em geração. 3.000 anos as pessoas dizendo: você lembra deles? Você lembra deles? Você lembra o que aconteceu? Você lembra o que eles passaram? Lembra o que eles viveram? História altamente inspiradora, de perseverança, de fé, mas que surgiu num momento de alta tensão, e que muitos de nós não damos a devida atenção a isso. Por isso eu queria convidar você a ler o texto comigo, e talvez você saiba de quem eu estou falando. O nome deles não é tão razoável e não tão fácil de memorizar, mas é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens que tiveram a capacidade de lidar com um ambiente altamente tensionado para ali promover a vida e a glória de Deus e as suas histórias serem contadas até hoje. Irmãos, eu quero deixar uma história a ser contada. Eu quero deixar um legado sobre a vida da minha família, dos meus filhos, nas pessoas com as quais eu convivi. Mas eu estou convencido que muitas vezes Deus vai usar ambientes de tensões para isso acontecer. Como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, como fez com Josué, como fez com Paulo, como fez com Daniel na cova de leões, e como fez com tantos outros em momentos de tensão, que deixaram a grande história para ser contada. A história começa dizendo que o Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram a uma ordenança que tinha sido dada no império na época. O Nabucodonosor, e esse rei você já conhece bem, esse é um rei cruel, altamente ególatra, e ele construiu uma estátua dele mesmo de 30 metros de altura para as pessoas se prostrarem todas as vezes que tocasse um instrumento naquela cidade da Babilônia. E então, quando tocava o instrumento, as pessoas se dobravam em direção à estátua e diziam: ó grande rei Nabucodonosor. Só havia 3 jovens que não estavam fazendo isso lá. E aí as autoridades, os governadores ficaram sabendo disso e levaram para o Nabucodonosor e disseram: rei, tem 3 camaradas aí, que quando toca a cítara, quando toca um instrumento, eles não se curvam à sua estátua. E então, eles deveriam ser punidos por isso. Aí o Nabucodonosor, ególatra como era, diz: como isso pode acontecer no meu império? Jamais, chame esses jovens à minha presença. E eles chegaram. E a história começa assim, em Daniel capítulo número 3, versículo de número 15. Quando o Nabucodonosor encontra esses jovens, ele diz: agora pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Veja só como que o ambiente de tensão pode aprisionar você com 2 atividades muito comuns. E você vai concordar comigo. Geralmente, nós ficamos aprisionados na vida em situações de tensão, primeiro por causa da ameaça. Se vocês não fizerem isso, ambiente de tensão vem sob ameaça. E a ameaça geralmente tem o poder de nos aprisionar. Se você não entregar o relatório, se você não mudar a sua atitude, se você não devolver o dízimo e a oferta, se você não participar disso, geralmente, a tensão tem poder de aprisionamento quando trabalha na sua e na minha vida com a possibilidade de ameaçar. Quantos aqui estão tensos porque estão debaixo de ameaça? Quantos aqui vieram a esse culto ou estão assistindo a esse culto e sentem que a vida está comprimindo ao seu redor porque estão vivendo ameaças? Ameaças financeiras, de um sistema econômico que não dá trégua, que você tem que ter sempre mais. Se você não poupar, se você não comprar o apartamento, se você não fizer investimento, se você não...
Quanta gente tensa, que não consegue desfrutar das finanças, porque está preocupada com aquilo que é ao redor, as ameaças financeiras do mundo econômico. Quantas pessoas não estão tensas com a sua saúde? Se você não for vegano, se você não se alimentar bem, e a pessoa deixou de buscar a saúde e passou agora a viver debaixo de uma opressão. A pessoa não está buscando a saúde para ser saudável, ela está buscando a saúde simplesmente com medo de morrer. E a pessoa já não consegue ter paz. Quantas pessoas estão debaixo de ameaça com seus filhos? Se você virar a costa, se você virar as costas, seu filho, a sua filha vai ser um marginal. Olha, ele vai virar um drogado, hein? Olha só, eles vão ter dificuldade com a identidade sexual, hein? E pessoas já não conseguem ter um relacionamento pacífico com seus filhos, porque estão debaixo de tensão o tempo todo. Olha a carreira no futuro, hein? E fica pressionando o filho em casa, dizendo, ao invés de ter um relacionamento leve, vive debaixo de tensão e ameaça, ameaçando o filho, ameaçando a filha, a ser um profissional de sucesso nesse mundo. Quem cresce assim? Ninguém cresce sob ameaça, queridos. Porque a tensão, quando ameaça, tem poder de aprisionar. Mas a tensão também traz incredulidade. E a incredulidade também aprisiona. O Nabucodonosor fala, vocês estão sob júdice e sob ameaça. E quem vai poder livrar vocês de minhas mãos? Tipo assim, qual é a alternativa que vocês têm? Ou vocês se dobram a mim, ou vocês estão sem condições de responder a isso. Incredulidade. Quantas pessoas estão vivendo um ambiente tenso? Porque estão incrédulas. A tensão está dentro da sua casa, do seu trabalho, na sua vida, não porque ela existe, mas porque a incredulidade te aprisionou dentro de um castelo e disse, olha, não tem jeito, Deus não vai te ajudar nessa, nem Deus mudaria essa situação, nem Deus converteria esse coração, nem Deus poderia prover algo para você. Quantas pessoas estão aprisionadas na tensão? Porque estão incrédulas em relação ao que Deus pode fazer sobre elas. É assim que se trabalha com a palavra de Nabucodonosor, ameaça e incredulidade. Como você responderia a isso? Aliás, como você está respondendo a isso? Como você reage às ameaças e ao ambiente de incredulidade dos dias atuais? Poderia ser igual Sadraque e Abidnego, não poderia? Vamos ver o que eles fizeram? Versículo próximo. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não nos serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Como é que esses dois jovens respondem à tensão? Primeiro, com confiança. Eles dizem, ó rei, a gente não precisa se defender. A gente não precisa de garantias. Nós temos uma segurança de que o que nós estamos fazendo está alinhado ao propósito de Deus. Essa segurança que só o crente pode ter, queridos. Jesus disse em João 14, 27, a minha paz eu deixo, a minha paz eu dou e não dou como o mundo dá. Ou seja, a palavra de Deus nos garante de que essa segurança não é externa, essa segurança é interna. E esses três jovens dizem, não se preocupe, rei. A gente tem uma segurança que a sua ameaça não faz frente à nossa vida. Pode ameaçar o sistema econômico, pode ameaçar o sistema político, pode ameaçar o patrão, pode ameaçar o sistema empregatício, pode ameaçar a escola, pode ameaçar os amigos, pode ameaçar o cônjuge, pode ameaçar a autoridade, pode ameaçar quem for, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde está a minha paz, e eu sei onde eu estou seguro. Para esses, a tensão só impulsiona, não aprisiona. Para quem responde com segurança às tensões da vida, as tensões não aprisionam, elas impulsionam, e isso é bem diferente. Mas a segunda resposta que eles dizem é, e Deus nos livrará de suas mãos. A nossa segurança é que Deus vai nos livrar das suas mãos. Com a morte ou sem a morte, Deus vai nos livrar, Nabucodonosor, porque nós não estamos restritos às suas mãos. Nós temos uma confiança em Deus. Ao invés da incredulidade que aprisiona, a confiança que impulsiona a fé. Sim, eu vou fazer esse movimento no meu casamento porque Deus está comigo. Eu vou fazer esse movimento na minha empresa porque Deus está comigo. Eu vou fazer esse movimento na minha vida porque Deus está comigo. Há uma confiança, queridos. Uma certeza.
uma garantia de que nós não estaremos desamparados quando estamos nas mãos do nosso Senhor. Por isso, quem está em tensão e é aprisionado, reage com insegurança e ameaça, e também com incredulidade. Mas quem é impulsionado, esse tem segurança e confiança. São essas duas palavras que aparecem aqui. E quem tem segurança e confiança, sabe como é que eles fazem? Sabe o que eles vivem? Eles vivem o melhor de Deus nas suas vidas. Quem tem segurança e quem tem confiança, vive o pleno de Deus, a vontade de Deus, o mover de Deus, vive o melhor de Deus em suas vidas, o the best de Deus em cada passo da sua história. Quantos podem dizer amém para essa palavra, irmãos? Você quer ver o que acontece quando alguém se propõe a servir a Deus e a andar na segurança e na confiança que Ele promove em nossa vida? Olha só o que acontece, próximo versículo. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados fossem dos mais fortes do seu exército, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os lançassem na fornalha de fogo. Amém, irmãos? Você viu como muda um pouquinho? Parece que está errado o texto, não está combinando, né? A gente estava indo bem até agora. A gente está falando de fé, de garantias. Agora a gente está falando de fornalha, de fogo. E na continuação do texto vai dizer até que eles acenderam a fornalha 7 vezes mais quente, para cair e já torrar. Não está combinando, não está? A grande verdade é que está combinando com toda a Bíblia. Só não combina com a nossa perspectiva humana, com a lei do triunfalismo, que a gente acha que ser vencedor é estar no ambiente onde nós estamos conquistando o tempo todo. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas o que significa ser mais que vencedores? Significa passar pelo vale, significa entrar na fornalha. Porque ter ou viver ambiente de tensão não nos poupa de passar pela fornalha. Não nos poupa. Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É o vale da sombra da morte. A palavra de Deus diz em João 16:33: no mundo vocês terão aflições, fornalhas. Jesus garantiu isso. A Bíblia mostra para nós. Abacuque 3:17 fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas dos currais. Gente, Deus não nos poupa da fornalha. Ela está aí. Faz parte da vida, faz parte das experiências humanas, sofrimentos, angústias, tensões, vales, dificuldades, privações, faz parte. Ninguém aqui está dizendo que você nunca vai chorar. Ninguém aqui está dizendo que o seu casamento nunca passará por oscilações. Ninguém está dizendo que você sempre conquistará e nunca terá momentos onde você passará por vales. Ninguém está dizendo isso, porque a Bíblia não diz isso. Só que olha só como esse texto mostra para nós que quando a gente vai para a fornalha, a gente não precisa ficar preocupado, porque Deus tem um propósito de nos colocar ali. A palavra de Deus diz em Tiago 1:2: meus irmãos, tenham motivo por muita alegria quando vocês passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé impulsiona a paciência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17: porque para mim eu tenho por certo que a nossa leve e momentânea tribulação, tensão, produzirá em nós eterno peso de glória. E impulsiona. Deus tem um propósito quando a gente entrar na fornalha. Já estive lá, certamente estarei outras vezes, mas a fornalha nunca é um sacrilégio, nunca é uma derrota para quem confia no Deus da providência. Por isso que essa história não está contraditória, porque ela não acaba aqui. Deus está trabalhando na fornalha, Deus está promovendo, impulsionando, na tensão, Ele está concentrando energias e força para nos levar ao lugar onde está preparando. E que só algumas fornalhas na nossa vida podem acontecer. Eu quero perguntar uma coisa para você: se você não estivesse vivendo isso que você está vivendo na vida profissional, você estaria aqui? Se você não estivesse vivendo isso que você está vivendo no casamento, você estaria aqui? Se você não estivesse vivendo isso que o seu diagnóstico médico trouxe, você não estaria aqui? Ou você estaria aqui? Tem coisas que faz você estar aqui só por causa da fornalha. E a fornalha foi uma permissão, para que nesse lugar você aprendesse que o Deus que manda você para momentos de tensão é o Deus que não quer te destruir, mas quer te promover. Ele não quer te aprisionar, Ele quer te impulsionar. E quer ver como isso acontece? Finalizando,
Versículo 24. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos conselheiros: espera aí, gente, tem alguma coisa errada. Não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece como um dos filhos dos deuses. Queridos, olha a imagem, 3 camaradas andando no fogo, andando, passeando na crise, passeando na dor, passeando no sofrimento. Não estão desesperados, não estão gritando: alguém me tire daqui, meu Deus, o mundo é cruel com a gente. Estão andando na fornalha, porque gente que tem a presença de Deus consegue andar em meio às trevas, consegue andar em meio às lutas, consegue passear em meio às crises, consegue levantar o seu rosto em meio aos fracassos. Gente que tem a presença do 4º homem na fornalha não se prostra, não se desespera, porque Deus disse: não te livrarei da fornalha, mas estarei com você na fornalha. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias, momentos bons, momentos maus, eu estarei com vocês. Jesus está na sua fornalha. Isaías 43:1 diz: não tema Jacó, não tema Israel, a quem escolhi. Quando vocês passarem pelas águas, vocês não serão submergidos. Quando pelos rios, eles não te alcançarão. Quando passarem pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te escolhi e te redimi, e chamei-te pelo nome, tu és meu. Essa é a palavra de Deus para quem está na fornalha. Você não está sozinho, você não está sozinha. O Deus que te envia para os momentos de tensões e permite você chegar até lá, é o Deus que te acompanha lá também. Ele não te deixou, Ele também vai junto. Por isso que é capaz, você é capaz de andar no meio da fornalha, porque Jesus está com você. Ele é o 4º homem da fornalha, e Ele é o homem que te protege mesmo em meio às labaredas mais chamuscantes dessa vida. E você sabe como a história termina? Sabe? Vou contar. Eles saem da fornalha ilesos, nem um cabelinho queimado, nem a veste queimada. O Nabucodonosor fala: uau, que é isso? Ele se curva e diz: glória e louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um rei ímpio se converteu ao louvor e à glória de Deus, se humilhou. O rei ególatra humilhou o seu ego diante da grandeza de Deus, por causa da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A atenção deles produziu glória ao nome de Jesus, ao nome de Deus. Você sabe como a história termina? Não estou falando dessa história, estou falando da sua agora. Você sabe como a sua história termina? Nessa fornalha que você está vivendo? Você consegue visualizar ou não? Pois eu posso antecipar para você. A história termina com o 4º homem da fornalha andando com você, te tirando de momentos como esse, ileso, saindo de lá mais convicto da presença dele. E as pessoas olhando para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua história, para o seu passado, para a sua fé, se curvando e dizendo: grande é o Deus do Denis, da Maria, do José, do Marco, da Fernanda, do Joaquim. É assim que a sua história termina. Você não precisa parar aqui, abandonar aqui, mas a atenção pode te promover para aquilo que Deus tem preparado. E eu sei como a história termina. Baseado nisso, é como a história termina para você. Portanto, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero lembrar você do último fato que você não pode se esquecer essa noite. Vamos lá, passe para mim. Quanto maior a tensão acumulada, maior a energia liberada. Quanto maior a energia liberada, maior o impulso promovido. E eu tenho certeza que você quer isso para a sua vida e para o seu coração. Deus está nesse lugar para ministrar isso na sua vida, em nome de Jesus. Por isso, lide com atenção, faça as pazes com atenção e saia daqui hoje sabendo que Deus vai promover a sua vida e não vai te destruir. Quero orar com você, mesmo assentado, por gentileza. Senhor Jesus, Tu que conheces cada coração e cada vida, nós clamamos a Ti a Tua presença. O Senhor sabe como essa mulher, esse homem chegou aqui, talvez com a frouxidão de decisões, mas hoje o Senhor tensiona o coração para mostrar que o Senhor tem o alvo, o propósito, e esse homem, essa mulher não passará por isso sozinho ou sozinha. Fortalece, alimenta a fé, e que o Teu nome seja glorificado quando as pessoas virem o que o Senhor faz com quem passa pela fornalha e passa com a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar essa linda canção, e enquanto nós cantamos,
você possa colocar a sua vida dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. E Deus ministre poderosamente ao seu coração em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Aleluia. Nós viemos buscar o refúgio do Senhor, amém? O mesmo Espírito que nos movimentou a estarmos aqui 12 dias buscando a face do nosso Deus, é o que está convidando você agora para começar um processo de oração, de perseverança, de persistência, de confiança, de entrega, de rendição. Nós vamos fazer desse movimento, ou desse movimento, um movimento de 7 semanas. E não há nada místico nisso, assim como a gente sempre tem ensinado. Mas há um movimento de ensino, didático, que transforma o nosso coração na direção desse Deus que nos põe, nos ensina que é bom demais estar aqui e não tem como a gente ficar perdendo tempo com outras coisas. Então é com essa convicção, é nesse espírito que nós vamos convidar você, se você quer começar, iniciar essa sua campanha de 7 semanas, para que você venha aqui à frente, nós vamos orar com você. Vamos fazer isso agora? Enquanto você ouve a canção, se achegue, se coloque diante do Senhor, se renda a Ele, como a gente tem ouvido. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, corredor. Tudo mais perto. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esses irmãos recebam essa palavra, que eles saibam e creiam que o Senhor tem preparado para eles, do poder que o clamor, a oração de um filho de Deus, de uma filha de Deus tem, a busca insistente, quebrantada, esse movimento que só o Seu Espírito Santo pode fazer, tocando e levantando os teus filhos, as tuas filhas, movimentando eles na tua direção, colocando eles na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou diante de Ti, eu creio, eu recebo, é isso que eu quero, Senhor Deus. Colocar a minha vida em consagração, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, colocar a minha família em consagração, ver meus filhos, minhas filhas crescendo no Teu altar,
ver a minha vida profissional nas tuas mãos, ser luz aonde o Senhor me colocou. Ver, Senhor Deus, os vícios indo embora, as loucuras caindo por terra, a intervenção e a opressão do inimigo sendo envergonhada, como foi com Nabucodonosor. Deus, em nome de Jesus, Pai, fortalece, dá novo ânimo, nova alegria, tira essa enfermidade emocional, essa crise, essa coisa que se levanta contra a alma desses irmãos. Tira, Senhor Deus, essa dureza no coração, essa frieza, essa apatia, essa incerteza da existência desse Deus que é tão poderoso e tão bom. Livra, Senhor Deus, livra as casas das confusões, dos gritos, das loucuras, dos programas indevidos na televisão, das leituras erradas, dos princípios confusos. Dá paz a esses lares aqui representados, Senhor. Enche essas casas da Tua presença, Senhor, do Teu mover, que eles creiam que aquilo que eles estão colocando diante do Senhor, e nessa perseverança eles encontrarão antes até dos seus pedidos o próprio Senhor. Isso vai mudar o seu coração. Abençoa, Deus, abençoa. Faz grandes coisas no nosso meio, Deus. Coisas que só o Seu Espírito Santo pode fazer. Nenhum dos nossos argumentos pode tocar aquilo que só o Seu Espírito Santo pode tocar. Nenhuma das nossas palavras pode moldar e fazer aquilo que o Seu Espírito Santo pode fazer. É isso que nós estamos aqui dizendo, Senhor. O Senhor tem liberdade no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não queremos nos restringir às nossas próprias coisas, às nossas próprias ideias, aos nossos próprios conceitos, nem à nossa própria teologia. Queremos confiar no Senhor e no que o Senhor quer fazer no nosso meio, nos nossos cultos de terça. Terça da esperança. Recobra a esperança de que os milagres vão continuar acontecendo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Antes de nós irmos embora e de nós encerrarmos com essa canção, todas as vezes que você entrar na terça-feira, tem o seu papelzinho, o baú para você colocar o seu pedido. Faça isso. Creia que esses pedidos estão sendo colocados como nós fizemos com esses pedidos todos que estão aqui. Confia naquilo que você está escrevendo. Deus está vendo você escrevendo isso debaixo de lágrimas. Deus está vendo você escrever isso debaixo dessa vontade, desse desejo de que Ele transforme, de que Ele toque. E aceite sempre o desafio que nós vamos fazendo ao longo desse tempo para você orar, para você buscar a Deus. E nós vamos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a presença, doce presença do Espírito Santo de Deus seja convosco, filho e filha de Deus, hoje e sempre. Amém. Podem ir debaixo dessa canção, que o Senhor nos fortaleça com ela. Deus abençoe, boa noite, bom descanso.